Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O professor Cristiano está fazendo essa gravação em relação à unidade 3 e à unidade 4, principalmente para aqueles alunos que não puderam estar conosco presente na nossa última live. Então, sempre o professor procura deixar uma gravação e uma orientação de como vocês irão executar as atividades avaliativas de cada unidade. Então, vocês vão assistir a orientação do professor de como vocês devem fazer as atividades 3 e as atividades 4. E também eu quero aproveitar o momento e conversar com vocês um pouco em relação aos conteúdos que nós iremos trabalhar nessas unidades, tá bom? Então agora o professor vai exibir o que nós temos de material lá no nosso Moodle, tá? Muito bem, pessoal, vocês estão verificando aí, assim como eu também estou, que nós estamos nesse momento dentro da unidade 3, tá? Então a unidade 3, ela é uma unidade que vai de 5, dá uma olhadinha aí, ó. Ela vai de 5 até dia 19 de dezembro. Então de 5 a 19 de dezembro vocês terão esse prazo para estudar todo o material que o professor disponibilizou, né? E também fazer a atividade proposta, que é a atividade avaliativa 3, tá? Então, nesta semana, como está sendo colocado aqui no AVA, nesta semana iremos trabalhar o tema contribuições dos projetos, perdão, de iniciação científica na formação acadêmica dos estudantes. Então, basicamente, durante a semana de unidades 3, na qual nós temos aí aproximadamente pelo calendário 3 semanas, o foco central do estudo ela está relacionada às contribuições dos projetos de iniciação científica na formação do estudante, né? Então, quais são as contribuições? Quais são as competências e as habilidades que o aluno, ao participar de um projeto de iniciação científica, como que eles vão estar agregando alguns valores, tanto técnico como cognitivo, como também comportamental, tá? E o nosso principal objetivo é trabalhar o protagonismo dos alunos na educação profissional e tecnológica, tá? E trabalhar projetos de ensino, pesquisa e extensão nas instituições de ensino, principalmente voltadas para a EPT, e também levar a uma reflexão da importância da criação de eventos da natureza de iniciação científica, né? Como nós temos em alguns estados a FECINTEC, que é a Feira de Iniciação Científica e Tecnológica, que façam que esse aluno apresente os projetos executados dentro das suas escolas, das suas instituições, certo? O professor está com um pouquinho de tosse, então vocês vão ouvir um pouco a minha tosse aí, não tem como eu controlar, que é um movimento involuntário. Bom, o que nós temos de material disponível para vocês estudarem? Vocês estão observando aí que o professor deixou 2 textos, tá? O primeiro texto, ele está com o título Aprender e Ensinar, diferentes olhares e práticas, né? Então ele traz uma reflexão, eu vou até abrir aqui, ó, vocês vão visualizar comigo. Ele traz uma reflexão da importância de nós aprendermos e ensinar dentro da proposta de educação voltada para a elaboração de projetos de iniciação científica, tecnológica, de ensino, de extensão, ou seja, as contribuições da participação dos projetos nas unidades escolares. É um livro, não vou colocar aqui que ele é um livro que vocês poderão fazer uma leitura rápida, não, né? Mas é um livro que vocês poderão utilizar na resolução da atividade 3, tá? Por quê? Porque ele traz muitas orientações em relação à atividade voltada para a estruturação de projetos, tá? Aqui vocês têm o sumário, é óbvio que o professor vai deixar aqui uma orientação para que vocês
no momento oportuno, consiga fazer uma leitura. Mas para a execução da atividade 3, talvez seria interessante vocês olharem nesse primeiro capítulo, né? Tecnologia educacional e digital no cenário contemporâneo. Muitos projetos são voltados para a educação tecnológica digital. A pesquisa em sala de aula, interlocução entre teoria e prática, né? Então é um capítulo muito interessante e as quantidades de páginas não são tão grandes assim, dá em torno de 10, 12 páginas, tá? E os demais, vocês poderiam fazer uma leitura no momento oportuno. Principalmente os 2 primeiros capítulos desse livro te dará uma base muito importante e fundamentada para a execução e para a elaboração da atividade avaliativa 3, tá bom? O professor vai voltar lá para o AVA, então aqui o professor deixa uma orientação. Procurem fazer a leitura, pelo menos ou no mínimo, esses 2 primeiros capítulos, tá? Que eles vão discutir muito a respeito da execução, elaboração, estruturação de projetos voltados para a educação tecnológica e também a importância da pesquisa em sala de aula, tá? Então, é um livro complementar da atividade 3. Na atividade 3, daqui a pouco eu vou abrir, vocês vão perceber que o professor está centralizando a atividade 3, principalmente na primeira questão da atividade 3, neste artigo. Ele tem o título Investigação como prática de integração e protagonismo discente na educação profissional integrada ao ensino médio. Então eu recomendo assim, ó, presta bem atenção nessa gravação. Para fazer a primeira questão da atividade 3, vocês devem fazer a leitura na íntegra deste artigo. E complementar a esse artigo, tem esse livro que o professor acabou de abrir para vocês, com o título Aprender e Ensinar, Diferentes Olhares, certo? Então, ó, esse artigo aqui embaixo, ele é o principal que vocês devem ler. E o livro de cima ficaria como uma leitura complementar, porque nos 2 primeiros capítulos, ele diz, ele traz algumas orientações e diz muito a respeito da importância da elaboração e execução dos projetos. Agora, nesse texto complementar, o professor acaba, de certa forma, não utilizando ele muito para a atividade 3, né? Mas ele também é um livro que eu acho muito interessante, vocês, no momento oportuno, fazerem uma leitura. Então, o título do livro é Educação e Tecnologia na Educação Profissional e Tecnológica, um material didático formativo. Por quê? É um livro que ele discute a importância da elaboração e da estruturação de projetos e de trabalhos voltados principalmente para as áreas de humanas, as áreas sociais e as áreas de revolução ou de tecnologias e suas tendências, né, de inovação tecnológica. Então é um livro complementar, tá? Assim como o professor deixou o material, né, o livro, a citação do artigo 1 para vocês fazerem uma complementação, o professor também está deixando esse material complementar. Agora, para a execução da atividade, não deixem de fazer a leitura deste artigo científico que o professor vai abrir aqui para vocês, tá? Esse artigo aqui é o principal que vocês devem fazer a leitura na íntegra, tá? Ele tem 16 páginas, é de fácil leitura e de fácil entendimento e é o principal material que vocês devem utilizar para fazer a atividade 3, que vale 1 ponto, né? Ou corresponde a 10% do processo de aprendizagem. Então, o título é Investigação como Prática de Integração e Protagonismo Discente na Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio. Então, eu volto a repetir, para a execução da atividade 3, esse artigo aqui
é essencial que você faça a leitura, tá? Os outros fica aí como uma dica de uma leitura complementar, tá? Bom, o professor também coloca, como na semana de estudo, duas videoaulas que traz a seguinte orientação ou o seguinte tema proposto, né? Da transmissão ao protagonismo, educador como mediador. Por quê? Nós sabemos que o professor, quando ele trabalha com o projeto, ele acaba sendo o mediador do processo, porque o professor não vai executar, ele não vai fazer para o aluno o projeto, né? Então, de uma maneira muito clara, a execução do projeto, o gerenciamento do projeto, a divisão das atividades, o tema, muitas vezes a participação de cada aluno é decidido pelo grupo. O professor vai então apenas orientar na construção e no caminho a ser percorrido, mas o professor não vai fazer o projeto. Então é muito interessante que vocês acessem essa videoaula complementar. Eu vou acessar aqui só para vocês terem uma ideia do que vocês vão estar assistindo. Olha lá. Então essa é a videoaula, né? Ela traz aí aproximadamente aí, vamos dizer, uns 15 a 20 minutos de vídeo. Não é um vídeo muito longo, muito extenso, e que é extremamente importante, tá? Eu gosto muito da professora Maristela, ela é da Universidade Federal do Ceará, de Sobral, e já assisti várias palestras dela, e é uma colega da gente, né, de trabalho, e eu gostaria muito que vocês assistissem essa videoaula dela, que está muito interessante, tá? Bom, avançando um pouquinho aqui, para nós não perdermos tempo, que eu vou explicar como que deve ser feita a atividade 3, o professor também solicita, né, e orienta para que vocês assistam essa segunda videoaula, que ela tem o título de Desafios e o Futuro do Ensino Técnico Profissional no Brasil, tá? É um vídeo muito importante, porque qual que é o principal desafio que nós temos? Fazer com que o aluno ele crie, seja um criador, seja um inovador, seja um protagonista, né? Que ele literalmente ele saia de uma passividade onde ele só recebe conteúdos e passa por uma ação, né? E essa ação muitas vezes elas podem estar inseridas dentro das propostas de metodologias ativas que podem até virar um projeto de pesquisa, né? Para muitos dentro de uma comunidade escolar. Se for um projeto de ensino, vai ser executado dentro da escola. Se for um projeto de extensão, vai até envolver a sua comunidade. Então, nesse vídeo, eles colocam de uma maneira muito clara que ainda hoje, na educação profissional e tecnológica, não são todas as instituições que estão executando projetos, né? Então, o projeto ele tem que vir junto do planejamento do professor. O projeto, cada professor deve, no mínimo, em cada 6 meses de aula, fazer com que grupos de alunos executem diferentes projetos. Então você tem esse desafio hoje no cenário brasileiro. Muitos institutos federais trabalham já com essa vertente ou com essa pegada voltada para uma estrutura acadêmica, mas tem muitas escolas técnicas que não, tá? Bom, nós vamos chegar agora na nossa atividade 3, né? Vocês estão vendo aqui, ó, dá uma olhadinha aqui com o professor. A atividade 3, ela está aberta do dia 21 de novembro e ela vai se encerrar dia 18 de dezembro, certo? Então hoje é dia 10, né? Dia 10, eu estou gravando aqui dia 10. E vocês, eu não sei quando vocês vão assistir, pode ser dia 12, dia 15, no mesmo dia 18, que é o último dia, cada estudante, né, vai acabar assistindo essa gravação no tempo dele. Então, aqui, vocês têm até dia 18 de dezembro para postar essa atividade, tá? O professor já está com a atividade aberta. Esta é a atividade avaliativa 3. A atividade avaliativa 3, o professor trouxe um modelo, tá? Por quê?
eu tenho diferentes alunos. Eu tenho alunos que já sabem trabalhar com um mapa conceitual, e eu tenho alunos que nunca viram um mapa conceitual. Então eu recebi no AVA alguns alunos assim, professor, perdão, eu não entendi direito aquele modelo, porque quando eu já fiz um mapa conceitual, um outro professor pediu para a gente fazer um mapa conceitual, nós criamos toda a estrutura. E o senhor já trouxe uma estrutura e pediu para nós colocarmos alguns conceitos. Então é aquela história, pessoal. Eu vou deixar vocês bem claro nessa gravação. Os alunos que já sabem fazer um mapa conceitual mais elaborado, parecendo um organograma, fazendo um link, uma integração entre os conceitos, ok. Mas aqueles alunos que nunca fizeram um mapa conceitual, pode seguir esse modelo do professor, tá? Como que nós construímos um mapa conceitual? Vocês vão fazer a leitura na íntegra do artigo que o professor disponibilizou e já falou que ele é o principal artigo para que vocês construam esse mapa conceitual, tá? Então, dentro desse artigo, você vai encontrar alguns conceitos que você acha importante destacar. E qual a quantidade mínima de conceito que o professor pede? Pelo menos 2. Então, vocês vão fazer uma leitura e um resumo ou uma síntese deste artigo, tá? Que está aqui no AVA, olha lá. Vamos voltar aqui, ó. É esse artigo que o professor está se referindo, tá? Ó, vamos abrir o artigo. Então, vocês vão fazer uma leitura desse artigo e talvez neste artigo, deixa eu aumentar aqui a porcentagem para a gente enxergar melhor. Vocês estão vendo aí na gravação, ó. Talvez você pode colocar de uma mão. Você pode ler, por exemplo, esse parágrafo todo e você nomeia um conceito, né? Então, para ser considerado um trabalho de investigação, os estudantes não devem limitar suas participações ao trabalho de manipulação e observação. Desta forma, há necessidade de conter, nesta metodologia, características como reflexão, discussão, explicação, relatos, o que realizados de forma integrada, caracterizada através de uma investigação. Se entendermos que os elementos presentes na investigação podem ser construídos nas relações sociais em grupo, sob orientação do docente, tem espaço para discutirmos de forma de mediação nas ações do ensino e na aprendizagem na perspectiva socio-interacionistas. Então, nesse parágrafo aqui, quantos conceitos o autor não traz para nós refletirmos e entendermos qual a importância do papel da investigação científica dentro da formação do aluno. Então você pode pegar aqui, por exemplo, a integração através da educação, através da investigação científica. Você vem aqui no seu mapa conceitual e você vai colocar um conceito que você leu no artigo e o que você compreendeu dele. Você vem aqui e você coloca o conceito. Ou, literalmente, você pode também já pegar na íntegra um autor desse como Azevedo e colocar com a maneira com que você interpretou o que ele quis explicar e colocar também nesse espaço, tá? Então o professor está deixando de uma maneira muito, muito tranquila para que vocês possam construir um mapa conceitual, mas também de uma certa forma um resumo dos principais conceitos que mais te chamou a atenção no artigo, tá? Então esse artigo ele é muito interessante, tem vários conceitos já pré-definidos, tá? Tem várias orientações, várias reflexões que vocês poderão utilizar, tá? Tem Vygotsky, 2007, ele traz uma reflexão a respeito
de estruturas, né, realizada por artigos, a participação do aluno. Tem também outros autores como Oliveira, 97, né, um pouco mais antigo, mas lá atrás ele já citava, tem Zar, enfim, tem várias fundamentações teóricas que vocês poderão aproveitar nesse artigo e levar para a construção do mapa conceitual. Agora, se você também perceber que o seu mapa conceitual caberia também a atividade complementar, aprender a ensinar, a atividade, o texto complementar, né, das videoaulas, não tem nenhum problema, tá bom? Vamos voltar lá para nossa atividade. Bom, na nossa atividade também, nós temos mais dois conceitos que o professor pede para que vocês assistam o vídeo Desafio e o Futuro do Ensino Técnico Profissional do Brasil e também o segundo vídeo, subindo aqui, como pensar e desenvolver projetos de iniciação científica na educação básica e na IPT. Aqui o professor já está disponibilizando o link, basta você clicar ou você vem na íntegra, copia o link, vai até a internet, coloca lá no Google ou diretamente no YouTube que você vai encontrar. Talvez tenha aluno que fala, professor, eu estou clicando aqui e não está abrindo, porque talvez o professor não salvou na forma de link, tá? Mas você tem um endereço aí, basta você digitar no YouTube que você consegue executar. Bom, que tipo de conceito que eu vou pôr nessa atividade? Você vai pôr o conceito que mais te chamou a atenção nessas videoaulas, tá? Então, na palestra ou na videoaula Como Pensar e Desenvolver Projetos de Iniciação Científica, você vai ouvir alguma orientação, você vai assistir na íntegra a definição de alguns conceitos e que você julga importante destacar nessa atividade, tá? Para sua tutora e para mim, para a gente ter uma ideia de quais são as suas competências e habilidades, quais são os seus pensamentos, o que você compreendeu dessas videoaulas, né? Desafio e o futuro do ensino técnico e profissional no Brasil. Vem também de encontro com aquele livro complementar que o professor deixou, porque ainda é considerado um desafio nós trabalharmos projeto na educação profissional e tecnológica, né? Muitas delas são executadas no período noturno, o pessoal já vem com uma certa dificuldade, né, na aprendizagem, também pelo próprio durante o dia trabalha-se muito, então ainda é um desafio, tá? Então, essa é a atividade 3. Professor, eu prefiro montar um mapa conceitual do meu jeito, de um modelo que eu vi na internet, eu posso? Você tem total autonomia para isso, tá bom? Então, essa é a atividade 3. Ela está valendo 1 ponto ou 10% do processo de aprendizagem, tá? Então, você vai colocar o seu nome, você vai colocar o polo, você vai colocar o semestre e literalmente você vai fazer a leitura desse artigo e vai destacar aqui 2 conceitos que mais te chamou a atenção, né? Ou talvez você pode também fazer a leitura de uma frase e colocar aqui um conceito que você acabou percebendo que o autor quis transparecer, ele quis apresentar para você, tá? Então é uma atividade bem simples, é na verdade uma forma de vocês fazerem a leitura do material que o professor disponibilizou e também vocês colocarem, apresentar para a gente 6 conceitos básicos, né, simples, do que vocês entenderam do material da semana, tá bom? Bem tranquilo. O professor já destacou aqui, né, somente praticamente de 6 materiais que eu deixei disponível. Eu estou pedindo para que vocês executem pelo menos 3, tá? 2 vídeos e um artigo. Vamos voltar para a nossa unidade 3. Unidade 3, então, ela encerra com a atividade avaliativa 3, tá? Está sendo uma gravação, como se eu estivesse conversando aí com vocês.
na casa de vocês, né, bem próximo. Olha aqui. A unidade 4, ela já vai do dia 9 ao 16 de janeiro. Então tá lá na frente, né? Bem lá na frente. Nós estamos agora no dia 10 do 12. Eu estou fazendo essa gravação dia 10 do 12, tá? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando que vocês vão entregar a atividade 4? Porque talvez eu nem vou falar muito da atividade 4 para não... Ixi, do dia 24 de novembro até dia 18 de janeiro. Tá lá na frente, mas o que eu posso orientar vocês? Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir a atividade 4, embora que vocês devem dar prioridade para a atividade 3, porque a atividade 3 vai encerrar agora dia 18 de dezembro. Depois nós vamos entrar de recesso e aí vocês já deixam pronta essa atividade, tá? Não é essa, tá abrindo. Bom, a atividade 4, ela é na verdade um questionário formativo, né? Então, esse questionário formativo é literalmente, quando o professor deixa, é até bom isso ter aparecido aqui, quando o professor deixa A, B, C e D, na verdade, no mínimo, vocês vão ter que fazer um resumo, né, de 4 principais tópicos que mais te chamaram a atenção. Então, vamos voltar lá antes, na nossa atividade 4, da nossa semana, né, na unidade 4, e vamos ver o que tem de material. Embora está sendo muito cedo fazer essa orientação, né, porque vocês estão indo na atividade 3. Bom, material didático. Elaboração e avaliação de projetos de pesquisa e extensão. Vamos ver o que está pedindo aqui. Quais as vantagens para o discente da educação profissional elaborar, participar e apresentar de projetos científicos de ensino, de pesquisa e extensão nas instituições e eventos de feira? Quais as competências e habilidades são adquiridas nessas ações? Pergunta número 2. Quais as diferenças entre projeto de ensino, pesquisa e extensão? Então aqui você pode colocar o projeto de ensino. O que é um projeto de ensino, né? O que é um projeto de pesquisa? O que são projetos de extensão? São aqueles que envolvem a comunidade. O projeto de pesquisa ele não fica limitado somente dentro da escola, ele pode também avançar para as comunidades, então ele acaba sendo caracterizado como projeto de pesquisa e extensão, porque ele foi para fora da escola, e também ele não deixa de ser um projeto de ensino. No entanto, nesses artigos disponibilizados na unidade 4, ela traz a diferença entre os projetos, tá? Então aqui o professor deixou o manual, né, lá do Instituto Federal de Santa Catarina, elaboração e avaliação de projetos de pesquisa e extensão. Então aqui traz um boletim técnico ou uma cartilha que ele define o que é cada projeto. Então, para você responder a questão número 1 da atividade 4, se fosse você, eu faria a leitura desse artigo, porque aqui ele é bem claro de como construir, como elaborar, o que não colocar e o que é cada artigo, cada projeto, né? O que é um projeto de extensão, o que é um projeto de ensino, o que é um projeto de iniciação científica, tá? Não somente esse, né? Metodologia para iniciação à prática de pesquisa e extensão. Então, vocês também poderão consultar esse material que o professor está disponibilizando para que vocês façam a atividade 4, tá? Metodologia para iniciação à prática de pesquisa e extensão. Então, muito interessante, curso de pedagogia à distância, né? O material da UAB também. É um livro muito bacana. Ele tem 93 páginas, eu sei que é pesado, né? Eu já ouvi nas lives alguns alunos falando que o material que eu coloco, ele é bem extenso. Porém, vamos começar a ter uma noção em relação de quais são os capítulos, né? Talvez que eu poderia focar aí. Metodologias do trabalho acadêmico científico e as abordagens metodológicas da prática. Pode ser um capítulo que é a base, né? Primeiro a gente tem que fazer a leitura do capítulo 1 para nós irmos compreendendo, né? Projetos de pesquisa. Então aqui ele já traz uma definição do que vem a ser um projeto de pesquisa e, consequentemente, embaixo
ele vem falando dos projetos de extensão. Então, dentro do próprio sumário, a gente consegue perceber o que é importante nós fazermos a leitura dessas 93 páginas, tá? Então, isso também faz parte da percepção de vocês de quais são os capítulos mais importantes para nós executarmos as atividades, tá bom? Mas eu tenho certeza que a nossa unidade 4, ela vai começar em janeiro, tá? Eu só estou me antecipando, que eu já estou aproveitando essa gravação para vocês já terem uma ideia. E também tem alunos que já têm a liberdade, cada um tem o seu tempo de estudo. Pode ser que algum aluno já queira até fazer a atividade da unidade 4, né? A videoaula Como elaborar um projeto de ensino e extensão. Vamos clicar aqui. É uma videoaula também que vai ajudar muito vocês, né? Basta vocês clicarem aqui, elaborar um bom projeto de extensão, né? Acho muito importante vocês assistirem esse vídeo. E como fazer um projeto de pesquisa, vamos ver. Esse rapaz aqui é muito bacana. Projeto de pesquisa 2022. Então ele ensina como o professor, na verdade, ele dá dicas, né? Ensinar não, mas ele dá dicas, ele orienta, ele destaca na sua videoaula como fazer, né? Como motivar, como estruturar. Não a estruturação da BNT, tá, pessoal? Mas como você colocar na prática a ação de um projeto de pesquisa, tá? E você vê que na nossa atividade 4, ela traz, né, essa diferenciação. Quais as diferenças de projeto de pesquisa, ensino e extensão, né? E quais as vantagens na formação do aluno, né? Você colocar um aluno para executar um projeto, você fazer com que esse aluno vá apresentar esse projeto em um evento científico, né? Agrega muito, né? Nós já falamos isso nas nossas lives. Quais as vantagens de trabalhar interdisciplinaridade e indissociabilidade no ensino, pesquisa e extensão? Indissociabilidade é você não dissociar conceitos, né? E nem áreas de conhecimento. Nós conseguimos, através do projeto, trabalhar tantos temas que muitas vezes não está ligado somente no objeto de estudo, né? Na principal ementa, mas envolve vários conhecimentos. Interdisciplinariedade é a base, né, para se trabalhar o projeto. Um projeto ele não pode ter apenas um único pensamento, uma única resposta. Ele acaba trabalhando um todo, né? São várias ciências, várias áreas de conhecimento que você pode trabalhar e até utilizar na estruturação do projeto. 4. Através dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, os discentes tornam-se protagonistas e autônomos na busca do saber e do conhecimento. O aluno vai estar executando, percebendo a importância do seu papel de mediador do docente. Quais evidências e referências você encontra? Então, assim, aqui na verdade, você pode colocar com as suas palavras ou fazer uma complementação com o material que o professor disponibilizou, onde você responda para a gente quais as evidências e referências você encontra, onde o aluno ele acaba entendendo que ele é, na verdade, um instrumento, um indivíduo que tem a sua importância no processo de ensino-aprendizagem, vai se tornar protagonista e ele também tem essa autonomia. Ele pode ir em busca de mais conhecimento, de mais informações e trazer no ambiente da escola, né? E através dos projetos. Então, a atividade 4, que vocês vão me entregar até o dia 18 de janeiro, lá na frente, tem 4 perguntas para vocês me responderem de acordo com as nossas lives e também, para quem tem uma certa dificuldade, de acordo com o material que o professor está disponibilizando para vocês. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa gravação. Nós já estamos aí com 34 minutos de gravação. Eu espero ter contribuído com vocês em relação às orientações, tá? A atividade 4, então,
talvez nessa gravação, né, para quem ainda não executou a terceira, né, não coloque os carros na frente dos bois, não. Faça a terceira primeiro, depois nós vamos ter outras lives, outros momentos, né, para nós discutirmos a atividade 4. Mas a atividade 4, as minhas atividades, pessoal, são bem simples, bem tranquilas de serem executadas, né? O que eu percebo mais é a dificuldade que os alunos têm em administrar o seu tempo. Muitos alunos perdem o prazo, pede para a gente abrir, nós não estamos abrindo mais, porque o prazo já está muito estendido, tem tempo de sobra para executar. E o nosso foco agora é a atividade 3, tá? Para aqueles que querem realmente já garantir o seu ponto, faça a leitura do artigo Investigação como Prática Integradora e coloque aqui para o professor dois conceitos que mais te chamou a atenção no artigo, tá? Algo bem tranquilo para se construir, baseado e fundamentado no artigo. E assista, pessoal, as duas videoaulas, né? É rápida, são curtas. E coloque aqui o que mais te chamou a atenção, o conceito que talvez o palestrante trouxe que você nunca tinha visto, então foi o que mais te chamou a atenção. É essa, na verdade, a proposta da atividade, sabe? Na verdade, é um mapa conceitual, mas de uma maneira mais simples, né? Talvez vocês estão aí do outro lado, pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não. A proposta é que vocês assistam o material que eu coloquei e, em contrapartida, coloque para as tutoras, coloque para nós conceitos que mais te chamou a atenção, frases, sabe? Interpretação de alguns conceitos que vocês nunca tinham conhecido, algo que vocês já conheciam e que vocês querem compartilhar a mais, talvez, igual eu tenho visto nas minhas lives, muitas pessoas já estão dando aula, né? E professor, olha, o seu artigo, eu gostei muito desse conceito porque eu já trabalho isso dentro da escola, então é muito interessante. Eu acho que nós também temos que dar essa autonomia, né? E já que nós estamos falando tanto de protagonismo e autonomia, né? Então eu também quero dar essa liberdade para vocês construírem alguns conceitos, interpretações, frases que mais te chamaram a atenção na atividade 3, tá bom? Bom, é isso, pessoal, tá? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana de estudo. Eu já abri o AVA, nós já fomos até a unidade 4, eu acho que por hoje, nessa gravação já está tranquila. Eu já vou encerrando aqui. Qualquer coisa, mande-me pergunta no AVA. Vocês têm as tutorias à distância e vocês têm as tutoras presenciais. Então vocês têm uma equipe que podem te assessorar e muito na execução dessas atividades, né? Muitas vezes é como eu disse, o que eu percebo mais é uma dificuldade que alguns alunos têm no gerenciamento do tempo, né? Então tem alguns alunos, não são todos, mas que eles querem, depois que passou 20 dias, 28 dias, eles querem que nós abrimos a atividade 1 e nós já estamos na atividade 3, não dá, né? Então assim, as atividades estão bem simples, não está complexa, está bem gostosa para fazer, né, para executar. Vocês têm material de sobra disponível, vocês têm apoio das tutoras, dos tutores presenciais à distância e, consequentemente, vocês sempre terão o meu apoio. Basta entrar em contato comigo e basta também, né, pessoal, participar das lives toda segunda-feira, tá bom? Então é isso.